Louvado seja o Senhor, estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, mais uma vez, com essa igreja relevante, essa igreja que tem sido uma bênção na tua vida, que tem sido uma bênção aqui em Freguesia e que também tem sido bênção na minha vida, tenho acompanhado vocês, vejo o quanto Deus tem os abençoado e venho mesmo, de verdade, com muita alegria no meu coração. Sou pastor da Igreja Metodista em Vila Tiradentes, estamos ali na Baixada há quase 6 anos, chegamos em 2020, minha esposa está aqui, Camila, e Deus nos deu a alegria de, nesse ano, recebermos o maior presente que a gente poderia receber, que é a nossa princesa, né? Que está ali, a Luísa, tem apenas 2 meses, né? Então, se vocês me verem aqui na pregação bocejando, é porque eu não estou dormindo, entendeu, irmãos? Então, vocês já sabem disso, brincadeiras à parte, nós estamos muito felizes, né, com tudo que Deus tem feito em nossa vida e que nós possamos continuarmos como uma só família, como um só corpo, como meu amigo pastor falou muito bem aqui, Deus tem nos presenteado e nós temos a alegria de cultivarmos essa amizade e nós entendemos isso. O corpo do Senhor é um só, a família da fé é uma só, e nós podemos, então, compartilhar nos diversos cômodos, né, da casa do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero, nessa noite, então, sem demoras, compartilhar com você uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Uma alegria poder estar aqui, toda a família pastoral também, a Natânia, o Bernardo, né, que está aqui, eu vi quando ele nasceu lá, as fotos já está grande pra caramba, né, não sabe se toca guitarra, se quer bateria, e é uma benção, né, a criança traz isso para a vida da igreja, então, estou muito feliz mesmo, de verdade, de nós podermos compartilharmos desse tempo. Irmãos e irmãs, Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Se o pessoal conseguir projetar a versão que vou estar lendo, porque vou usar alguns textos, NVI, por favor, se tiver, peço que me ajudem. Enquanto eu vou citando os textos, a igreja pode acompanhar a mesma versão que estou lendo. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Mesmo assentados, com bastante reverência, a palavra que não é minha, a palavra que é dele. Abra a tua Bíblia física, o teu aplicativo no celular. O mais importante é que você tenha total reverência a esta palavra. Todos encontraram, amém? Filipenses 1, versículo 27. Não importa, Igreja Metodista em Freguesia, o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, para nós, é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém. Louvado. Você pode dar um glória ao Senhor nessa noite? Louvado seja Deus. Acabou a pregação, vamos embora para casa, né? A gente já leu a Bíblia, já nos explicou tudo. Feche seus olhos aí, vamos desejar mais do Senhor. Pai, já oramos aqui, mas eu quero pedir que o Senhor continue nos direcionando, que seja um tempo favorável, que eu não atrapalhe o texto bíblico, que eu não fique aqui acrescentando coisas que o Senhor não me orienta a acrescentar, mas que eu fale apenas aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, a palavra que é para mim, que é para todos nós, que nós possamos sairmos desse tempo motivados a colocá-la em prática, para que ela tenha um poderoso efeito em nossa vida. No Teu nome nós oramos, pedimos e Te agradecemos. Amém.
Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, eu fiquei pensando, né, numa palavra para hoje, 25 anos dessa igreja, né? Quantos estão aqui já há mais de 10 anos? Levante suas mãos. Tem pessoas aqui há mais de 10 anos? Olhem só. Quantos estão aqui desde quando a igreja foi fundada? Levante suas mãos. Temos pessoas? Olha ali a irmã. Quantos acabaram de chegar há pouco tempo? Levante suas mãos. Louvado seja o Senhor. Eu poderia pregar nessa noite uma palavra voltada para gratidão, né? É culto de ação de graças, festa, celebração, mas eu quero, da parte do Senhor, compartilhar com você algo que a gente está vivendo agora, o que é a Igreja de Cristo. Qual a relevância que ela tem, qual o poder que ela tem, o que ela pode fazer, o que você, eu, nós, reunidos aqui, que somos a igreja, o que nós podemos e o que nós devemos ser como igreja do Senhor. Amém? E Deus então me levou a esse texto que nós lemos, né? Esse texto muito interessante de uma carta de um pastor para uma igreja muito amada. E para a gente entender, para a gente se familiarizar com esse recorte aqui, que a gente leu, a gente precisa entender o seu contexto, né? Senão a gente pega um texto solto, a gente fica perdido. Então a gente precisa entender, e nesse contexto aqui, a gente leu aqui alguns versículos, mas por trás disso tudo, Paulo apresenta para nós uma igreja fundada por ele mesmo. Dentre tantas que ele fundou, essa igreja, a igreja em Filipos, é uma igreja, eu diria, muito boa, né? Quem aqui, qual pastor que não sonha com uma igreja muito boa, com uma igreja que os membros não dão trabalho para o pastor, sabe? Os membros não têm problemas uns com os outros. Quem aqui não sonha com uma igreja dessa, né? Brincadeiras à parte, Filipenses, a igreja em Filipos, era uma igreja que de quase todas as formas abastecia o apóstolo Paulo, esse pastor, e todas as vezes que ele ouvia a respeito dos filipenses, ele dizia tipo assim, ó, ufa, pelo menos nessa igreja eu acertei. Porque ele fundou muitas igrejas. E a gente sabe, quem conhece a Bíblia, muitas igrejas que ele fundou não era assim, um mar de rosas sempre, não era assim, tudo vai dar certo. Tinha igreja aqui que deu muito trabalho para ele. Por exemplo, né, a igreja em Corinto, uma igreja que se deixou ser influenciada pela cidade, uma igreja que ao invés de influenciar, estava perdendo o seu poder. E aí essa igreja deu dor de cabeça para Paulo, enfim. E o que fazia com que Paulo olhasse para os filipenses, para a igreja em Filipos, e dissesse assim, poxa, que igreja atraente, que igreja relevante, né? Resposta simples para nós. Os filipenses, eles sabiam que eles eram diferentes. Entenda aqui uma coisa, não estou dizendo que eles eram melhores, porque isso nunca vai existir, não existe igreja perfeita, a igreja que eu pastoreio não é perfeita, essa igreja aqui não é perfeita, posso ouvir um amém por isso? Assim seja, porque ela nunca vai ser, mas Paulo aqui está dizendo, eles sabem que eles podem fazer a diferença. A gente precisa saber a nossa identidade em Deus, como igreja de Jesus Cristo, como corpo dele aqui na terra. Os filipenses sabiam. E aqui a gente precisa entender mais algumas coisas. Filipos ficava na Macedônia, nessa parte boa que era a Grécia, e lá, gente, tinha galera de tudo quanto é canto. Tinha gente com muito dinheiro, tinha gente que não tinha tanto dinheiro assim, tinha gente que tinha cargo alto em algumas empresas, tinha gente que não tinha, né, uma cadeira assim tão importante na visão da sociedade. Cada um tinha uma cidadania nesse contexto, cada um tinha um gosto de comida, cada um tinha um time de futebol, um torcia para o Palmeiras, um torcia para o Flamengo. Tem flamenguista aqui, amém? Tem vascaíno aqui? Aí vai descendo, né? Vai descendo. Vascaíno, né? Só para a gente se familiarizar, é mais ou menos isso. É o que a gente está vivendo aqui. É o que a gente está rindo aqui. Cada um fazia parte de um contexto, cada um tinha um gosto. É isso que é a igreja do Senhor. E Paulo funda essa igreja. E ele então percebe que eles valorizavam muito mais, com todas as diferenças. Escute, de novo, eu não disse que era uma igreja perfeita, mas uma igreja que eles considerava-se uma igreja muito boa. E aí Paulo olhava e falava, eles valorizam uma coisa muito boa, mas aquilo que os une
do que aquilo que os poderia separar. E o que poderia os unir mais do que os separar é o mesmo que tem nos unido nessa noite, e o seu nome é Jesus Cristo. É por isso que ele fala, ali o Evangelho era unânime. O Evangelho de Jesus Cristo era unânime. Eles lutavam junto pela fé evangélica. Então Paulo ficava muito feliz, caramba, aplicando para os nossos dias, né, simplificando para você entender melhor, mesmo eu estando ausente, mesmo eu estando presente. Eu quero abrir um parênteses, né, eu falo para o pessoal lá em Vila Tiradentes que o maior sucesso de um ministério pastoral é quando o pastor está ausente e vê que a igreja continua ativa, que a igreja continua vibrante, né? Porque o pastor, ele não é o chefe da igreja, ele não é o centro é o cabeça, é Jesus Cristo. Então aqui Paulo está dizendo, mesmo eu estando ausente, quer eu esteja presente, eu me alegro, porque vocês não estão dando dor de cabeça para mim, como a igreja em Corinto, como Tessalônica, vocês continuam os mesmos desde quando eu fundei a igreja. E o pastor Cleiton orou aqui, né? Vocês têm 25 anos de tempo, de casa, pessoas contribuíram para que essa igreja chegasse até aqui. Com todos os desafios, com todos os problemas, com coisas que aconteceram no passado, coisas ruins, coisas boas, até aqui o Senhor tem ajudado a igreja metodista em Freguesia. Então Paulo está dizendo, eu fico feliz também, porque os filipenses eram assim. Eu fiquei pensando, né? Se essa igreja era tão boa, e a gente sabe que a igreja não é feita de estrutura física, a igreja não é feita de parede, a igreja não é feita com os melhores equipamentos, a igreja é feita de gente. Quando gente se reúne, aí sim se torna igreja, né? Tem pessoas que interpretam erradamente essa coisa de ser igreja, que falam assim, olha pastor, eu não vou, acontece comigo também, eu não vou mais frequentar, porque eu estou meio chateado com algumas coisas aí, e eu vou ser igreja lá da minha casa. Aí eu falo, não, você está totalmente errado, né? Porque você é um pedaço do corpo, talvez uma unha lá na tua casa, que precisa do dedo, que precisa da mão, precisa do braço. Agora, a igreja somos nós. Quando a gente se reúne aqui, o corpo dele, ele que é o cabeça, ele se acopla a esse corpo e enche esse corpo de virtude, e ele está aqui nessa noite. E aí a gente fica pensando, então, estou tentando trazer um pouco para nós, olhando para o contexto, quem foram, por isso que eu perguntei aqui, os primeiros membros dessa igreja, que fez dessa igreja uma igreja tão incrível, que fez dessa igreja uma igreja que fazia com que o pastor dessa igreja, o fundador, ficasse tão feliz. Eu fiquei folheando, né? E para nossa surpresa, eu não encontrei aonde estão detalhes dos membros ou de como começou essa igreja tão incrível na carta aos Filipenses. Mas olha como é a Bíblia, nós temos alguns relatos que nos sugerem e até nós podemos ter a certeza que mostram que a igreja em Filipos começou com algumas pessoas muito importantes, e eu quero tentar mostrar isso para você, e você pode acompanhar comigo, Atos capítulo 16, versículo 12 a 15, se estiver aparecendo na projeção, é só olhar para as televisões, Atos capítulo 16, de 12 a 15. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus. Esse temente aqui, ou seja, ela tinha um certo respeito, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha o que aconteceu com vocês aqui nesse final de semana, aconteceu com ela. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha só que interessante esse detalhe de Atos, uma das pessoas que morava ali naquela região, teoricamente bem de vida. Pastor, como é que o senhor sabe disso?
porque uma mulher que vende púrpura, uma mulher que tinha bala na agulha, uma mulher que, na condição da época, uma mulher rica, era um tipo de mulher, talvez, que fazia bons negócios, porque as pessoas, Grécia, as pessoas menos favorecidas não tinham condições de fazer negócios com essa mulher. E uma grande parte da teologia defende a tese que essa mulher era de classe alta. Na visão da sociedade, essa mulher era de outro nível. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. A Bíblia relata que ela era temente a Deus, olha, parece uma contradição, né? Era temente a Deus, mas depois foi batizada, e aí quis que batizasse os da sua casa também, e agora ela passou por um processo de conversão, é o que eu falei, ela respeitava, é um temor, eu respeito. E aqui tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Lídia era essa mulher. Ela era pobre porque faltava alguma coisa maior do que aquilo que ela levantava os seus recursos, do que aquilo que ela tinha o seu lucro. A Bíblia vem dizer que ela aceitou Jesus, foi batizada e os da sua casa também. Ou seja, com essa informação a igreja em Filipos começa a acontecer, começa a se levantar, e aí não para por aí. Tem mais gente chegando nessa igreja. Tudo o que começa, irmãos, um parênteses aqui, na oração, vai dar bons frutos, amém por isso? Paulo, Silas, esse grupo aqui, esses caras estão orando, e eles querem começar essa igreja, e aí tem essa mulher que tem boas condições, que ela fala assim, olha pastor, que está precisando, eu tenho boas condições para ajudar no que for. É esse tipo de mulher que começou a entrar aqui, é esse tipo de gente, está tudo certo, a igreja é assim. Agora tem mais gente chegando, escute, Atos capítulo 16, é continuidade, versículo 16 a 18, Atos 16, do 16 ao 18. Certo dia, indo nós para onde? Para o lugar de oração. Agora não é mais a Lídia já está resolvida. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente. Sempre ele, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, com E minúsculo, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Olhem só, irmãos, a igreja em Filipos ganhou mais um membro. Agora não é mais uma mulher rica, agora é uma escrava. Olha a igreja se formando, de pessoas diferentes. Uma mulher que dava dinheiro para os seus senhores, uma mulher que tinha um passado difícil. Aí ela foi brincar, brincou com o cara errado, pastor? Brincou logo com Paulo, Ela foi brincar com esse cara, ela era uma endemoniada e agora, quem sabe, eu estou aqui aplicando, quem sabe agora ela vai cantar no louvor da igreja em Filipos, mas preste atenção, tem a Lídia, tem a igreja começando, outras pessoas estão chegando, a Bíblia relata sobre essa escrava, só que aqui vai dar um problema, por conta da libertação dessa mulher, não se esqueça, ela era o quê? Escrava, ela tinha donos, é óbvio que os donos dela ficaram bravos, dizendo assim, esse Paulo e Silas aí, agora vão acabar com o nosso comércio, Vão tirar o nosso lucro. E olhem só, o texto continua, Atos 16, versículo 19 a 34. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-o aos magistrados, disseram, esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Cuida desses homens aí, que eles são bem poderosos. Tendo recebido tais ordens,
ele os lançou no cárcere interior, tipo uma fortaleza, né? Porque é gente perigosa. Paulo e Silas, para eles, são perigosos. E lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite. A oração de novo. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, tirou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz naquela cela escura, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, o que eu fiz aqui foi caminhar com aquilo que Paulo e Silas estão fazendo. Eles estão tentando fundar essa igreja. Tem a Lídia, tem a escrava, tem a família, tem o carcereiro, tem toda a família. A igreja em Filipos está maior. Tem uma mulher de classe alta, tem uma ex-endemoniada, tem um carcereiro, mas tudo isso através da oração. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo nessa noite: o que esses três tinham em comum, gente? Pensa comigo. Porque são classes diferentes, são culturas, contextos diferentes. Eles não iam no mesmo restaurante, provavelmente. Eles não iam para as mesmas partes da cidade. Um gostava de ouvir música clássica, né? Porque estão sendo convertidos. O outro gostava de colocar um pagodão lá, né? Está sendo convertido, né? Cada um de um jeito. Mas existiu um detalhe. Existiu uma coisa que os uniu, e eu vou repetir: o nome dele é Jesus Cristo. É aquele que une a igreja com todas as diferenças. E eu trouxe aqui algumas frases, né, de um teólogo, um texto pequeno, 4 linhas, chamado Donald Carson, que diz assim, ó: a igreja é constituída de pessoas muito diferentes. O que os une não é o mesmo nível educacional, uma mesma raça, o mesmo padrão de vida, uma mesma posição política, uma mesma nacionalidade, o mesmo sotaque, o mesmo emprego ou qualquer outra coisa. Os cristãos se unem porque foram todos salvos por Jesus Cristo. Em outras palavras, nada é mais forte que o Evangelho de Jesus Cristo. Nada. Agora uma coisa que eu acho interessante aqui é que, por mais que eles tivessem sido salvos individualmente, olhem só, gente, eles aprenderam que não se vive uma fé individualista, assim, só eu que acredito, o que eu ganho é para mim, eu não contribuo na igreja para nada. Eu estou falando aqui financeiramente, estou falando aqui do meu dom, estou falando aqui do meu tempo, do meu talento, eu só olho para onde meu umbigo aponta e está tudo certo. Não, não. Tanto a Lídia e também o carcereiro, eles se preocuparam: tem como ir lá em casa? Tem como resgatar também o pessoal lá de casa? É a fé que me alcançou, também preciso espalhar isso. E é isso que Deus está falando com essa igreja nessa noite. Se o amor, se essa agência aqui, se essa casa tem impactado a tua vida, chame pessoas para cá, convide pessoas para cá. Aí faz sentido aquilo que nós lemos lá no início. Não importa o que aconteça. 25 anos com problemas ou sem problemas, com dificuldades, com traumas do passado, com algumas resistências, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. É como se o pastor Cleito estivesse falando para vocês: porque quer eu vá, quer eu esteja presente, quer apenas escute sobre vocês, na minha ausência fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Quantos que estão aqui nessa noite que enfrentam dilemas,
dentro da sua casa, de pessoas que se opõem porque você vem para a igreja. Para a igreja de novo. Você vai lá, eu vou falar aqui com todo respeito, gente, com todo respeito, mas eu vou falar o que acontece, o que nós, pastores, ouvimos. Você vai lá dar dinheiro para o pastor? Escuta ou não escuta, né? O que a gente escuta? Por causa de pessoas irresponsáveis, a gente paga o pato, né? A igreja paga o pato. E a gente está lá na Vila Tiradentes, a gente tem um projeto chamado Projeto Bom Combate. São aulas de kickbox, né? Pessoas graduadas, é um membro da igreja. Ele falou, pastor, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada, eu quero dar aula gratuitamente, eu quero tirar as crianças da rua, os adultos. É lógico que é uma estratégia de nós podermos levar o evangelho. E ele fala assim, é no terceiro andar da igreja, ele fala assim, olha, nós somos parte dessa igreja, agora vocês precisam estar no culto. O pastor tem convidado, vocês precisam estar lá com a gente. E alguns falam assim, mestre, chama de mestre ele, né? Mestre, a gente não vai, que a igreja é muito chata. Que a igreja, a gente tem visto muitas coisas aí fora e a gente acha que essa aqui é também. Perceba, eles estão no terceiro andar da igreja, do prédio, mas às vezes têm dificuldade de estar dentro do templo por causa de resistência. Alguns já pisaram, alguns foram batizados, mas alguns têm resistência. E se nós não exercermos de maneira digna do evangelho a nossa cidadania, porque nós somos cidadãos dos céus, amém, povo? Se nós não levarmos o amor para as pessoas, se nós não testemunharmos lá fora, na nossa casa, em qualquer lugar, as pessoas vão olhar para aqueles que estão fazendo errado e vão generalizar. Por isso, nós precisamos fazer a diferença. E esse é o texto que Paulo está tentando aqui nos ensinar, e eu quero, para a gente terminar, para a gente orar, trazer 3 princípios que eu aprendo aqui, nesses 25 anos de aniversário dessa igreja. Esses princípios, eles sempre vão valer. E o primeiro princípio que eu aprendo de um pastor que está fundando uma igreja muito boa, de pessoas diferentes. Primeira lição, em uma igreja local, não é permitido o uso de máscaras. Amém, povo? Não é. Em uma comunidade centrada no evangelho, tem que ter uma placa dizendo assim, aqui não pode entrar com máscara. Aqui não pode entrar com hipocrisia. Aqui não pode dizer, eu amo, mas não amo nada. No fundo, eu quero pegar no colarinho desse irmão, dessa irmã, né? Aqui não pode. Aqui, pouco importa o quanto você ganha. Pouco importa o tamanho do teu dízimo. Pouco importa se você fala inglês, chinês. Pouco importa se você fala em línguas, se você não fala. Sabe por quê? Porque aqui é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Aqui é um lugar onde as pessoas elas não podem arrotar o que elas são. Não podem. Tampouco arrotar o que elas não são, gente. E aí as pessoas querem a tua verdade. É por isso que eu estou falando isso. Tem gente tendo aversão à igreja, porque a igreja, né, de um modo geral, a igreja está arrotando, não. E que esse fulano está entrando aqui na igreja hoje? Isso aí, você não sabe a vida dele. Será que você não se lembra da tua vida lá atrás, quando você pisou na igreja pela primeira vez? Uma comunidade evangélica tem que ser autêntica, tem que ser simples. Aqui é o lugar onde as máscaras precisam cair. Aqui é um lugar que você não precisa ficar falando uma coisa que você não é. Aqui é um lugar onde você pode chegar e dizer, olha, eu sou o que sou. Senhor, eis-me aqui do jeito que eu sou. Eu vim, eu estou aqui e eu só quero o Senhor. Que as máscaras que nós às vezes usamos caiam nessa noite, porque aqui é um lugar de pessoas imperfeitas. De pessoas que falam assim, olha, eu vendia púrpura, e aí eu usava o meu dinheiro para outras coisas, eu era uma ex-endemoniada, eu acreditava em espíritos, eu era usado por eles, eu era um carcereiro, mas eu não sabia nada. Aqui é esse lugar onde a gente fala, onde a gente transparece o que a gente é. Primeira lição é essa. Aí uma coisa tem a ver com a outra. Segunda lição, uma igreja local, ela até pode ser essa igreja, onde as pessoas não usam máscaras. Ela pode ser uma igreja compassiva. Vem, quem quiser, entra por aquelas portas ali, entra pela janela. Quem quiser, lota essa igreja. Mas ela não pode ser uma igreja complacente. O que é isso? Uma comunidade centrada no evangelho, ela tem a capacidade de criar ambientes compassivos. O que é isso? Acolhedores. Mas ela não é complacente. Ela vai receber pessoas de diversos pecados, mas ela vai guiar essas pessoas que entraram aqui de qualquer maneira e dizer, olha, o caminho não é para cá, o caminho é para lá. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
É compassiva, recebe, mas é assim, não passa pano quente, fala assim, olha, é pecado. Não dá para continuar dessa maneira. Pastor Cleiton, eu tenho certeza disso, como qualquer pastor sério, a gente prepara as pessoas para se batizar, a gente fala, olha, não é descer na água e amanhã vai estar mudado. Que aconteça, pode acontecer, eu creio nesse Deus, amém, irmãos? Mas a maioria das vezes é um processo. Eu venho, eu me batizo, eu participo desse sacramento, mas amanhã de manhã tem aquele meu maldito pecado que me atormenta e eu preciso lutar, eu preciso deixar. Ou seja, eu não posso ser complacente. A igreja de Filipos, a igreja metodista em freguesia e tantas outras igrejas precisa pregar. Vem como está, e tem pregado. Vem como está, mas eu estou falando da igreja. Na igreja vai mudar, vai melhorar. Quantos aqui acreditam que estar aqui melhora? Levante suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja melhora. Santo Agostinho, né, se você gosta, não gosta, ele diz umas coisas bacanas, né? Ele dizia assim, a igreja não salva, mas ela ajuda. Amém, irmãos? Quantos de vocês que estão aqui, que muitas vezes não queriam estar aqui, estou cansado pra caramba, fazer o que no culto da manhã? Fazer o que no culto da noite? Eu vou ficar em casa. E alguns até ficaram, né? Não estou dizendo hoje. Muitas vezes, né? Acontece lá comigo também, né? A igreja não salva, mas muitas vezes, quantas vezes você veio sem vontade, sem força? Eu estava aqui, o Tiago ministrando aqui, o pessoal ministrando, eu falei, Senhor, que bom, né? Eu estou sendo edificado, eu estou sendo aqui aliviado por estar te adorando, porque quando nós adoramos, Deus não muda, nós mudamos. Então, estar aqui ajuda, fortalece. O Evangelho salva, a igreja ajuda. Ah, pastor, mas a igreja é imperfeita. Sério que você acha a igreja imperfeita? É lógico que é, irmão. Você é essa igreja. Eu sou essa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Mas o plano dele, chamado igreja, é um plano perfeito. Não existe plano B. Ou é igreja, ou não é igreja. Não existe essa. Eu tenho uma boa notícia para você, que está aqui nessa noite. Para você que tem resistências até hoje. Para você que tem alguns traumas, eu não entro naquela área porque eu fui ferido lá. Não, deixa eu aqui no banco, deixa as outras pessoas fazerem. É sempre os mesmos que fazem aquilo, mas deixa eles, eu vou ficar aqui. Não, eu tenho umas coisas aí, porque eu vi umas coisas lá atrás. Ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ela é imperfeita sim, mas o plano dele é perfeito e nenhum obstáculo que o inferno coloca vai prevalecer. Porque a igreja precisa entrar com o pé na porta, a igreja precisa arrancar esses obstáculos. Aqui as pessoas vão chegar destruídas, aqui as pessoas vão chegar com dificuldades, aqui as pessoas vão dar trabalho para o pastor, vão dar trabalho para os líderes, e gente, que loucura seria a gente querer do nosso lado só gente que é moleza, que está tudo bem, que faz tudo que a gente orienta. Não, é só olhar para Jesus. Só olhar para o Pedro, só olhar para os caras que davam dor de cabeça para ele, mas ele acreditou nessa causa da igreja. Não é, sabe, a constância da prática de pecado das pessoas que vai reverberar isso na igreja, não, a ponto de todo mundo querer pecar, não, é o contrário. É uma pessoa aqui que está tropeçando, é mais fraco na fé, é esse que é mais forte, é um levantando o outro. A igreja em Filipos, a igreja metodista e tantas outras igrejas precisam entender isso. Tem que tratar assim, pecado é pecado, pecador é pecador. Podemos ser compassivos, mas não seremos complacentes. Amém, irmãos? Podemos receber todas as pessoas, mas não dá para ficar da maneira como a gente entrou. A gente precisa deixar Ele transformar a nossa vida e a gente precisa entender isso. Terceira e última lição, a igreja local é onde as necessidades são supridas. Quantos estão aqui nessa noite que tiveram suas necessidades supridas? Quantos aqui precisavam de uma oração e alguém orou, você não lembra nem o nome, mas supriu tua necessidade? Eu não estou falando aqui de questões financeiras somente, eu estou falando aqui alguma coisa que você precisava dentro de si. Quantas vezes você pediu aconselhamento com o teu pastor e ele foi e te orientou, e ele enxergando de fora abriu uma luz
para o teu caminho, para o teu coração. Mas hoje, muitas vezes, as pessoas elas nem pedem conselhos mais. As pessoas, às vezes lá na Vila Tiradentes, né, não vou falar daqui, elas chegam para mim e falam, olha pastor, eu estou tomando essa decisão, porque eu já fui para lá, para cá. Aí eu, e aí? Não, só pedir para o senhor orar. Eu falo, que orar o quê? Já tomou essa decisão, deixa para lá. As pessoas hoje, elas não pedem conselhos, e elas vão seguindo os seus caminhos. Mas se elas entenderem que a igreja é essa igreja, que um ajuda o outro, essa igreja que pode suprir as necessidades, é um ajudando o outro, é o pastor que ajuda o membro, é o membro que ajuda o pastor, é um irmão que ajuda o outro irmão, é um amigo, porque aqui tem muitos amigos, a gente encontra, a gente cria vínculos gigantescos para a vida na igreja. Porque isso é a igreja, quando a gente pede ajuda, as necessidades são supridas. E a gente sabe muito bem de um princípio do discipulado, que ninguém caminha sozinho. Ninguém. Se você está aqui nessa noite, está caminhando sozinho, não, temos dificuldades aí, não, lá atrás eu fui traído, não, lá atrás falaram uma coisa que eu não gostei, me olharam torto, não caminhe sozinho, você vai ficar pelo caminho. A igreja é esse lugar onde as necessidades são supridas. Quando faz aqui uma campanha, traz o seu quilo de alimento, porque a gente vai abençoar outras vidas, traz aqui, sei lá, num propósito, alguma coisa, é isso. É o meu arroz, é o teu arroz, é o meu feijão, é o teu feijão, é aquilo que é a minha necessidade, pode ser a sua também, é aquilo que eu tenho que pode suprir você. Essa é a igreja, esse plano do Senhor é um plano perfeito, é o plano que Ele preparou para aqueles que o amam. Termino literalmente a minha oração para nós nessa noite. Eu estou pregando nesses 25 anos aqui dessa igreja, é que a gente possa valorizar isso, irmãos. Em todos os lugares aí, se você conversar com amigos, você vai ver que a gente está entrando nessa profecia, onde o amor de muitos está se esfriando, é ou não é? As pessoas perderam a paixão, a vontade de vir para a igreja, é uma coisinha que acontece, aí elas falam, não, eu vou desistir, pastor, eu estou entregando o cargo, eu estou lendo aqui sobre um cara que estava preso, juntamente com outro cara, e eles estão sendo açoitados, mas eles não param de orar, e ele está acreditando na igreja. Nós somos imperfeitos, mas, vou repetir, o projeto dele é perfeito. Eu não sei nessa noite quais foram as tuas frustrações, mas eu e você precisamos acreditar na igreja de Jesus Cristo. Se eu e o pastor Cleiton e você, se nós não acreditássemos, irmãos, eu não seria pastor de jeito nenhum, irmãos. Para quem não sabe, né? Eu queria ser jogador de futebol. Treinei no Vasco, infelizmente, né? Treinei no Vasco, por isso que não deu certo, eu acho. Quem é vascaíno vai me pegar lá fora, eu estou perdido, hein? Treinei num time, no núcleo do Vasco, e fiz muitos testes, muita coisa, e sonhava com isso, e deu tudo certo até chegar lá, e quando estava quase pisando para chegar no time, né, digamos assim, principal, não o time profissional, mas o time que era além das categorias de base, aí dava tudo errado. Aí eu ficava frustrado com Deus, que isso, Senhor? E aí depois eu fui entendendo o caminho que Ele havia me chamado, mas brincando aqui um pouquinho, descontraindo, se eu não acreditasse na causa da igreja, eu falaria, eu vou tentar de novo. Mesmo já com 39 anos, eu vou tentar de novo. Eu não quero saber desse negócio, mas, irmãos, eu não tenho saudade de ser jogador, eu não tenho sentimento, poxa, por que eu tenho alegria, sabe por quê? Porque nós não somos chefes, nós não somos ninguém, nós somos apenas empregados do dono, do Senhor, do cabeça dessa igreja. Eu não sei como está seu coração, talvez você se decepcionou, talvez você teve uma experiência ruim em alguma área. Talvez você está aqui e fala, não pastor, eu amo a igreja, que essa palavra te encoraje muito mais. Que você que acha que já faz, fala assim, fale assim, eu faço nada, ainda é muito pouco. Que Paulo me envergonha, Paulo me constrange. Talvez você passou por diversas experiências nesses 25 anos, mas maior do que tudo isso, maior do que todos os desafios, é aquele que fez o que ninguém mais vai fazer. Ele deu a sua vida pela igreja. Que as nossas diferenças fiquem sob a causa que é muito maior. Tem um pastor que ele diz uma frase muito interessante, a causa
é maior do que os custos. Qualquer sacrifício, qualquer esforço, vir para um ensaio mais cedo, servir em alguma área da igreja, fazer coisas nos bastidores que ninguém está vendo, a causa da igreja é maior do que qualquer custo. Valorize a igreja de Jesus nessa noite, valorize o corpo. Gente, eu estou pregando nessa noite, não é sobre uma instituição que dá lucro material, não é sobre uma instituição que coloca dinheiro no teu bolso. É verdade, nós não somos uma Colgate da vida, nós não somos um Outback da vida, nós não somos uma Apple da vida, mas quais dessas grandes empresas aqui têm o poder de salvar o pecador? Quais dessas igrejas aqui direcionam o pecador para o céu? O máximo que essas empresas podem fazer é te dar um bom salário, é te dar um bom emprego, mas qual é a agência, a empresa que consegue colocar o teu nome no livro da vida? Se nós não vamos acreditar nisso, eu não sei mais o que a gente vai acreditar. A minha oração é que a gente continue com a cabeça no lugar. Se nós queremos essa igreja saudável, como a igreja em Filipos, que Cristo continue sendo o centro das nossas canções, que Cristo continue sendo o centro das nossas reuniões, que Cristo continue sendo o centro da igreja, o centro de tudo, que faz essa igreja ser uma igreja relevante, sabe? Lá em Vila Tiradentes tem uma irmã, a nossa igreja tem 64 anos de idade, olha só. Tem uma irmã que ela tem 52 anos de membresia, né? Eu quase abaixo a cabeça para ela e falo, olha, irmã, quem sou eu na fila do pão perto da senhora, né? Ela sabe muita coisa, né? Às vezes ela fala, pastor, poxa, pastor, poderia cantar o hino do Inário à noite, domingo, né? Aí eu falo, irmã, agora a gente não consegue mais encaixar, mas olha só, ela canta o hino do Inário na reunião de oração, não estou falando contra isso, eu gosto. Fui criado na igreja, 39 anos de metodismo, eu cresci assim, mas hoje os tempos são outros. Mas sabe o que faz uma igreja ser relevante? Não é cantar o hino do Inário, não é deixar de cantar, é a música do século XXI, lá atrás, ter o mesmo conteúdo, na verdade, a música de hoje, ter o mesmo conteúdo lá de trás, é a música de hoje ter o mesmo conteúdo lá do Inário. O que faz a igreja de hoje ser relevante, não é se o pastor usa terno, gravata, tênis, sapato, camisa para fora, mas é pregar o mesmo conteúdo que Paulo e Silas pregavam. Qual é o conteúdo? Jesus liberta, ressuscita e leva para o céu. E aí o terremoto vai acontecendo na alma das pessoas. Jesus veio, morreu, ressuscitou. Eu estou pregando para essa igreja há 25 anos aqui, que Ele vai voltar. E ponto final. Agradeço a Deus nessa noite, eu posso chamar o Ministério de Música, por favor, que você faz parte de um plano perfeito, mesmo sendo igual a mim, o pior dos pecadores. Porque a gente se acha assim às vezes, né? Senhor, eu tenho condições de fazer o que eu estou fazendo. E não tem mesmo. Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Mas agradeça a Ele, ao Senhor, porque você faz parte desse plano. Ele te chamou, você entendeu. Você com teu irmão, nós juntos, nós fazemos parte dessa igreja. Essa igreja que pode salvar pessoas através do Evangelho. A igreja do Senhor, ela é essa grande organização que não lucra no mundo não, mas uma organização que leva, que conduz através do Evangelho as pessoas para o céu. O que está em jogo aqui não é o quanto você ganha, não é a tua nacionalidade, não é o teu partidarismo. O que está em jogo aqui é o nosso nome, está escrito no livro da vida. E sempre vai ter, sabe? Sempre vai ter uma Lídia esperando a gente. Sempre vai ter um carcereiro com a sua família esperando a gente. Lá na rua sempre vai ter alguém sendo escravizado esperando a gente. Esperando que a igreja metodista em freguesia saia das quatro paredes e vá. Eu não estou falando que você tem que sair, vamos fazer o evangelismo especificamente também. Eu estou falando que é sair, é enquanto você vai, é o id, é indo por todo mundo. É no teu trabalho, é dentro da tua casa. Tem alguém parecido com a Lídia, precisando entender assim, não, eu quero ressignificar a tua história, isso aí não é tudo que eu tenho para você. Não, peraí, carcereiro, eu quero salvar você e a tua casa. Peraí, moleque, está sendo dominada por donos, eu sou o teu dono, diz o Senhor. Que nós possamos entender isso.
e agradecemos ao Senhor por esse tempo, por nós fazermos parte dessa igreja tão relevante que é a igreja dele aqui na terra. Amém, povo?